Então, né, conforme eu prometi, estou fazendo esse vídeo aqui para contar um pouquinho de alguns casos que somente minhas sobrinhas não ficaram sabendo e porventura gostam de escutar, de saber como era a nossa família, né? Somente seus tios, né? Como eram os tios. E é interessante realmente saber um pouco da vida da família. É até apreciável essa parte. E então começo dizendo que eu, Antônio, de 1948, né, e me chamo Antônio, segundo eu ouvi dizer, não sei se é verdade ou se não é, né? Ou apenas uma suposição, mas dizem que eu nasci num sítio chamado Sítio Santo Antônio, razão que eu recebi esse belíssimo nome. Bem, a Aparecida sabe dizer melhor do que eu sobre esses assuntos que estou falando aqui. Mas como nós morávamos numa cidade, melhor, não era cidade, era um recanto, pode dizer, um bairro, hoje até seria menos que uma vila, talvez tinha lá seus 500 habitantes, não sei quanto era a população, mas era mais ou menos isso. Então, se procurar no Google, somente entrar pelo satélite, eu consegui ver em vista aérea a região onde era. E veja como era pequenininha, tinha poucas quadras. Hoje deve ter modificado um pouco, não sei se para mais ou para menos, mas não deu muita diferença não. Talvez para menos, porque naquele tempo tinha mais movimento, as fazendas, né? E passava o trem lá. Hoje não passa nem trem de carga, para ver como que está acabada aquela localidade. Chamava-se, ou chama ainda, né? Brasília Paulista, e um pequeno vilarejo, vamos dizer. Alguns até chegariam a dizer que era uma costela. Bom, mas o fato é o seguinte, que nós éramos em 6 irmãos, né? 4 homens e 2 mulheres. No caso, os homens, o José, o João, depois eu e o Leonildo. Já as mulheres eram a Manuelina e a Aparecida. Desses que ainda, desta geração, pode-se dizer que existe apenas 2 pessoas, que no caso são eu e a minha irmã Aparecida. Bem, meus pais, Pedro, Leopoldina e Benedita de Oliveira, não sei a origem de suas famílias, porque uma coisa que eu estava tentando saber, mas não conseguia avançar. Por quê? Porque eles se casaram e se registraram quase no mesmo ano, entre 51 e 52, segundo eu obtive informações no cartório de Piratininga. Inclusive, naquela ocasião, meu pai se alistou para o exército porque precisava para entrar na Estrada de Ferro, que era o serviço onde ele trabalhou toda a sua vida depois, desde 1950, mais ou menos, para cá. Então exigia o serviço militar. E como ele não havia nem sido registrado, então ele registrou, fez a reservista, casou, e por uma outra curiosidade que eu notei é o seguinte,
que eu fui registrado antes deles se casarem. Agora não sei como, não dá para entender certas coisas. Então, se eu quisesse, ou se alguém quer saber alguma coisa sobre os pais do meu pai, e possivelmente até dos avós, seria através de Sebastião Leopoldino, que era o irmão dele, né, o irmão do meu pai, meu tio, e ele faleceu também, e eu não tive contato com nenhum dos seus filhos, que por coincidência também tinha os dois filhos deles, um chamava João Leopoldino e outro José Leopoldino, né, que moravam em Bauru. E ele faleceu e está enterrado em Bauru. Mas voltando um pouco à localização da cidade de Piratininga, ela fica depois da cidade de Bauru, a alguns quilômetros, e Brasília fica 20 quilômetros apenas. Naquele tempo era uma distância um pouco longa, porque o trem demorava e normalmente ficava de tinha os intervalos, as estações, né, entre uma cidade e a outra, uma estaçãozinha, uma chamava Alba, né, antes de chegar em Piratininga, certo? Então lá onde foi tudo registrado, lá era que era feito todos os documentos. Mas é interessante também que como que era a vida nossa. Logicamente, meu pai era da roça, era analfabeto, só sabia escrever o nome. Então, antigamente falava que era semi-analfabeto, mas era analfabeto, lógico. Semi-analfabeto não quer dizer que era analfabetizado, que era alfabetizado. Minha mãe também não sabia ler nem escrever. Então trabalhava na roça e quando ele entrou na estrada para trabalhar, simplesmente naquele tempo não exigia nenhum estudo, porque ele trabalhava num serviço pesado, né? Tinha o nome de conserva ou via permanente. Por quê? Porque quando os trilhos do trem, por causa do peso, eles iam afundando, então iam lá e socavam por baixo dos dormentes. O dormente é onde o trilho é ali fixado. Então o trilho abaixava, socava-se por baixo do dormente, então levantava o trilho. E era assim que era nivelada a linha. Então meu pai fazia esse serviço. Quando precisava de algum dormente, que são aquelas toras de madeira, quadrada, né, praticamente, e elas eram presas por parafusos, prendia o trilho nelas. Quando elas apodreciam, tinha que trocar. Então, um dos serviços que meu pai fazia era ir lá com o outro companheiro, logicamente em equipe, normalmente eram 5, 6, depende da equipe que trabalhava. Naquele tempo chamava turma. E tinha um que era o chefe, que chamava feitor. Então meu pai não gostava de certos feitores. Então, não sei porquê. Bom, normalmente tem lá suas razões. Então, porque geralmente ele ficava só olhando, ele não fazia nada. E era os outros olhavam, mas ele só mandava. Bem, até aí tudo bem. Então meu pai sempre trabalhou no serviço pesado, tinha a mão calejada, a mão dele era muito calejada mesmo, sabe? Não era mão fina como de hoje, a maioria dos trabalhadores que usam luva, né? Naquele tempo não tinha luva, não. E então era um serviço também desgastante, tanto é que ele chegava em casa às vezes todo molhado de suor, ou quando não chegava, pelo menos a camisa dele estava transpirando de suor, transpirada, né, vamos dizer assim, porque a camisa no outro dia
o próprio suor corroía, dava a impressão que a traça, né, até minha mãe falava, parecia que a vaca tinha mascado a camisa dele, para notar como que era difícil o trabalho que meu pai fazia, coisa que hoje a gente nem dava valor, né, nesse trabalho. Só agora que a gente, ou depois que a gente vem reconhecer como que nossos pais trabalharam tanto, né, para a gente ter uma vida melhor. Então meu pai realmente não tinha estudo, mas pelo menos enquanto pôde, deu chance de seus pais estudarem, coisa que muitos pais não queriam. Antigamente era um tabu uma mulher, uma mocinha entrar na escola, uma menina, porque eles diziam, não, você não precisa saber ler e escrever. Mas minhas irmãs iam sim. E posso até dizer mais uma coisa. Hoje tem tanta coisa no ensino, né, que agora usa até tablet, computador, celular e outras coisas mais, como no começo começou com calculadora. Nós, por exemplo, não propriamente eu, mas minhas irmãs, que iam estudar, era numa escola que tinha lá em Brasília, e a escola a professora vinha de Piratininga, né? Só que ali estudava até, a Cida pode dizer melhor, mas ela estudava até talvez o segundo ano, não sei. Porque meu irmão, que tinha o quarto ano, ele foi estudar em Cabralha. E o João, não sei se ele chegou a terminar ou passou de que ano para... Antigamente falava ano mesmo, que eram 4 anos. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, só. Não era como hoje que tem séries. E aí, além da série ainda tem o prézinho, onde as crianças pelo menos aprendem alguma coisa, né? Além de coisas erradas também, né? Que infelizmente, antigamente é o contrário. As mães, elas não mandavam as crianças para creches ou pré-escola. Por quê? Bom, uma que não era uma cultura no Brasil. Outra que ela queria cuidar também. Antigamente as mães cuidavam. E como cuidava? E trabalhando. Aí fala, como que minha mãe trabalhava? Talvez vocês não saibam. Mas pense um pouquinho numa mulher que tinha que levantar às 4 horas da manhã. Mas levantar hoje, muitos levantam 4 horas da manhã. Não, mas não era para acender o fogão a gás, nada disso, ou o micro-ondas. Ela levantava para acender o fogo do fogão. Às vezes a lenha era verde, né, ou molhada, era difícil de acender, mas acendia o fogo para poder cozinhar a comida. Mas, bom, aí era só pegar no saquinho lá do arroz, né, e colocar na panela. Não, ainda não era assim. O que tinha que fazer? Pegava lá no saco de arroz em casca, colocava no pilão. No pilão, talvez você nunca chegou nem perto de um pilão. Só no filme do Mazzaropi que fala do pilão, né? Mas colocava no pilão e socava. Então, socava o arroz, aí saía toda a palha, aí colocava na peneira e chacoalhava, né? Ou abanava. Saindo toda aquela casca, aí lavava e colocava para cozinhar. Veja quanto trabalho dava. E o café? Ah, bom, o café era só pegar lá no pacotinho de café, né? E colocar. Também não. O café, minha mãe, ela catava, chamava recata. Sabe o que é recata? É igual lá no tempo de Israel, que tinha lá que o trigo não deveria ser colhido todo, mas deixar um pouco para os pobres. Então, a mesma coisa. A recata, os donos de fazenda deixavam, quando terminava a colheita, então não deixavam de propósito, lógico, mas ele deixava que as pessoas, sei lá, que se encontrou, era deles. Então eles iam e empanhavam aquela sobrinha, algum grão, caía dava trabalho para juntar um pouquinho de café,
Dá trabalho para juntar, mas sempre tinha café em casa levado da roça. Então chegava em casa, aquele café já secado, como se faz na fazenda. Depois, o que acontecia? Aí socava no pilão, olha só. Aí deixava ele, depois de um tempo, torrava no torrador. Era um torrador que o negócio nosso, pelo menos, tinha vários modelos. Mas existia um redondo, outros de forma cilíndrica. Mas torrava ali o café e colocava numa vasilha. Então, quando minha mãe levantava cedo, ela pegava daquela vasilha o café em grão, e colocava no moinho. Olha qual coisa. Aí o moinho tinha que ficar lá. Nhaque, 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 nhaque. Até hoje eu lembro, porque que ela fazia um barulho, né? Por quê? É uma coisa. Aí pensa, mas que coisa, era difícil. Bom, e depois, quando não tinha que ir para o trabalho na roça, tinha que fazer alguma outra coisa, não é? Tinha que cuidar da casa, lógico, da roupa. Aí pegava a roupa, colocava numa bacia, põe na cabeça e ia. Quando nós morávamos num lugar que não tinha poço de água, então tinha que lavar no rio. E ela conta que um dia ela estava lavando, quando estava voltando com a roupa para pôr no varal em casa, apareceu uma onça. Imagina só. Então, naquele tempo, o interior de São Paulo tinha muita onça, lá nos anos 50. Né? Então, a minha mãe jogou a bacia de roupa e depois meu pai que teve que ir lá buscar. Para imaginar como que era a situação. Aí, quando ela tinha que trabalhar, como é que ela fazia? Também ia trabalhar. Não é por causa disso que não ia. Mas não tinha esse negócio de dengo, de que não podia levar criança lá. Não, levava sim. E quando aqueles que estavam ainda, que não sabiam andar, que ainda era pequeno, minha mãe levava um lençol, amarrava de um pé de café até no outro pé de café, fazia uma rede e deixava o maiorzinho, sempre o maiorzinho lá, cuidando dele, né? Balançando, se chorasse. Aí de vez em quando levava alguma coisa para distrair a criança. E quando não tinha jeito mesmo, aí ela parava e vinha dar atenção para a criança, né? Para um dos nossos irmãos. Então assim era a vida dela. Para vocês verem como que era difícil. Né? A tia de vocês realmente, enquanto tinha saúde, falo saúde, porque depois teve os problemas psicológicos, né? Então aí é outra história, que a Cida sabe contar, que é já o lado triste da questão. Mas pelo lado bom, podemos dizer que era até interessante. Por quê? Aí quando eu lembro que minhas irmãs iam na escola, elas iam e um dia eu lembro que eu fui lá com elas. Fui lá meio desconfiado, assim, meio com medo, porque a gente era, na verdade, era caipira mesmo, sabe? Tanto é que quando aparecia aqueles vendedor, hoje antigamente chamava mascate, principalmente turco, né, que iam pelo interior afora, vendendo de tudo, roupa, bugiganga, sapato, uma porção de coisa. Então nós não atendia. A gente estava sozinho em casa, a gente trancava a porta e ficava olhando pelo buraco da fechadura. Não era medo, é caipiragem mesmo. Ainda tem gente assim hoje, né? Infelizmente. Tem gente que não é nesse sentido, mas é em outro, sabia? Tem gente que tem medo, às vezes, de se expor, de mostrar a cara. Então, infelizmente. Aí eu ia com a minha irmã na escola. Aí, o que acontece? Aí, tudo bem, fiquei lá um dia, depois não sei por que não voltei mais, mas a professora estava ali e aí um dia a minha irmã resolveu
brincar de escolinha em casa. Olha o tipo de diversão, né? É o que tinha naquele tempo. E ela pegava a Cida, somente, a partir sempre foi mais saída nessa parte. Aí ela colocava lá a tábua, pegava carvão, não é giz não, carvão mesmo, carvão de que a lenha tinha queimado a lenha do fogão, e escrevia lá E, I, O, U, A, B, C, D, algumas coisas assim. Bom, e nisso eu fui me tocando, falei, peraí, eu vou... Comecei a prestar atenção. E não é que eu aprendi a ler logo, aprendi com a minha irmã, não era um letrado ainda, não, lógico, eu sabia malemar, tinha 5 anos, talvez 5, 6 anos, não lembro direito, mas por essa idade. Aí, quando eu entrei na escola, que eu já tinha 10 anos, olha só, hein? Aí eu fui entrar na escola só em 1958. Aí a professora falou, você é repetente, né? Repetente é aquele que não havia conseguido passar, porque antigamente as crianças repetiam, não é igual hoje, não, né? Aí eu perguntou se eu era repetente, porque eu já sabia ler quase tudo. Ela ia passar a lição, ela pedia para mim ler a lição na cartilha, eu ia lá e lia. Aí naquele tempo a gente usava uma cartilha, que hoje acho que nem usa mais cartilha em escola. Depois que chegou esse tal de Paulo Freire, né? Paulo Freire tem uma influência muito maléfica. Eu sei que tem gente que não gosta que fala isso. Mas o Paulo Freire, ele trouxe um método que tirou a cartilha. E pergunta para quem aprendeu que, no meu caso, por exemplo, embora eu aprendi um pouco em casa, mas quem entrava na escola antigamente, aprendia na cartilha. Tinha duas que eu me lembro, não sei se tinha mais. E eu estudei na cartilha Sodré. E o meu irmão estudou na cartilha Caminho Suave. Não sei qual que a Cida usava naquele tempo. Qual que era a cartilha que ela usava. Se era a Sodré ou era outra, ou se não tinha cartilha. Mas eu sei que eu aprendi praticamente sem cartilha. Depois que eu passei para a cartilha, onde a professora passou lá a primeira, até lendo a primeira aula, pata nada, pata pá, nada nada, e assim ia. Então a gente, coisa que nunca esquece, né? Bom, mas aí fala, mas aprendi a ler mesmo? Lógico, sim. Hoje eles estão preocupados com algumas partes de mais envolvendo assim relativos à política. Eles falam ideologia. São ideologias políticas. Então eles ensinam outras coisas que por isso que hoje diz que não tem mais valor as coisas, ser honesto, ser bom, ser trabalhador, não tem mais tanto valor, porque mudou a. Antigamente eu lembro que nós tínhamos muitas lições de como a gente aprendia e a professora ensinava a pessoa a ser uma pessoa, um cidadão de bem. Hoje não se preocupam com isso mais, infelizmente. Mas eu lembro, por exemplo, falando da nossa casa. A nossa casa, né, é uma casinha simples, né, que meu pai construiu. Nós morávamos numa tapera, a Cida sabe a história da tapera, e eu não cheguei a conhecer. Aí, quando eu me conheci já era nessa casa. Uma casa, a última casa que nós morávamos lá em Brasília Paulista. Bom, não sei por que a Cida sabe dizer melhor, mas a casa era coberta de telha. E eu pensava que era de sapé. Mas eu me lembro até que uma vez, quando eu entrei na escola, a professora, naquele tempo, em dias comemorativos, sempre dava assim para o melhor aluno, melhor, hein? Para os melhores. Eu não era um dos melhores, eu não era o melhor, era um dos melhores. Então ela dava para mim, talvez da classe eu era, assim, quem era o melhor para recitar uma poesia, nem que fosse de um trechinho só. Aí eu lembro lá que nós recitava aquela, como dizia lá não sei de quem que era esse poema, que dizia:
o tatu mora na toca, lá no mato o chimpanzé. O homem pode morar em casa de telhado ou de sapé. Não esqueci não. Bem, esse aí é um dos fatos que, para mostrar como que a gente aprende as coisas, né? E mesmo na escola, talvez voltando agora na questão de quando eu estava na escola já, com 10 anos, porque o ano era assim, a cartilha, terminava a cartilha, já entrava num livro. E o livro já era mais difícil um pouquinho. Então a gente tinha que estudar. E eu estudava assim, não tinha problema. Tanto é que quando eu estava no segundo ano, eu ia no cinema, eu não lia lá com tanta habilidade, ainda não dá para entender completamente, porque a gente, criança, não sabia muitas coisas, né? Nem às vezes falavam o nome de um negócio lá, a gente não sabia que era aquilo, mas eu conseguia ler, sim, né? Eu conseguia ler já. Por isso que eu falo que eu, antes de eu entrar na escola, eu já sabia ler, porque eu ia com a minha mãe, tinha uns 5, 6 anos, eu lembro que eu passei num lugar lá e minha mãe perguntou, vê, olha o nome dessa cidade, dessa estação aí. Aí eu olhei lá e li para ela. Falei, tal. Então, quer dizer, eu me lembro que eu sabia já ler, soletrar o nome da cidade. Quando ela ia viajar, a Zé me levava, falava, veja para onde que é aquele ônibus, se é o ônibus que vai para tal lugar. Eu ia na casa da minha tia. Olha, se esse aí é o ônibus Santo Amaro. E eu olhava lá e falava, é esse mesmo. Então, tinha também por número, né? Mas ela também não manjava muito número. Então, eu também não era muito chegado em número. Mas, pelo menos, ler por cima eu sabia me virar assim para minha mãe. Então, é assim. Agora, é lógico que essas coisas, tudo teve muito esforço, nós não tivemos problemas tal, mas se vocês gostaram de contar um pouquinho dessa história, eu posso gravar mais um vídeo para vocês e continuar contando mais algumas maluquices da nossa vida. Na próxima vez, pergunte para mim mais alguma coisa, se puder perguntar através desse vídeo mesmo, desse vídeo que eu estou deixando no YouTube, vocês vão poder, assim, poder pôr aí nos comentários o que gostaria mais de saber, né? Porque fica mais fácil assim, tá certo? Então, tchau, obrigado a todos e até a próxima, tá?